Minha esposa me traiu e disse que iria me incriminar por abuso. Então instalei câmeras que expuseram suas mentiras e me ajudaram a ganhar tudo no divórcio. Há alguns dias, meus filhos encontraram um coelhinho e o trouxeram para casa, implorando para ficarmos com ele. Porém, não podemos manter um coelho selvagem e já temos vários animais de estimação. O coelhinho era grande o suficiente para se defender sozinho, e tentei explicar gentilmente para meus filhos que ele precisava voltar para sua família. Eles ficaram tristes, mas concordaram em devolvê-lo. No entanto, eu estava ocupado com o trabalho e não pude ir com eles. Então minha esposa foi. Eu disse a ela para levar o coelhinho para alguns arbustos espinhosos no fim da propriedade e soltá-lo lá, pois esse era o lugar mais seguro. Moramos em uma área rural repleta de predadores. Voltei ao trabalho, mas pouco tempo depois, meus filhos voltaram correndo para casa chorando alto, com minha esposa atrás deles tentando acalmá-los e dizendo que não era tão ruim. Perguntei o que havia acontecido, e meu filho mais velho disse que a mamãe os fez soltar o coelhinho no meio do quintal e um falcão o pegou. Eles até descreveram os gritos do pobre coelhinho. Fiquei horrorizado e depois zangado com minha esposa por não soltá-lo do jeito que eu havia aconselhado. Ela se defendeu dizendo que era apenas um coelhinho, que as crianças superariam, mas eu disse que isso estava absolutamente errado e que eu a havia avisado sobre os predadores. Agora, nossos filhos tiveram que ver aquele pobre coelhinho sendo levado por um falcão. Ambos os nossos filhos se trancaram em seus quartos e pararam de falar com a mãe por dias, e quando ela tenta falar com eles, a chamam de assassina do coelhinho. Eu tentei mediar, mas meus filhos ainda estão bravos e eu ainda estou zangado com minha esposa por como as coisas aconteceram. Ela está irritada comigo por não apoiá-la e disse que, como marido e mulher, sempre deveríamos nos apoiar. Acabamos discutindo, e eu apontei várias questões. Várias vezes em que ela não me apoiou, ela começou a chorar também e foi para o nosso quarto almofada. Estou pensando que estraguei tudo agora. Então um amigo me disse para perguntar aqui se fui o idiota. Edith, sim, eu entendo que os falcões também precisam comer e estão por toda a nossa área. Eu só não queria que meus filhos vissem algo assim tão jovens. Eles têm 4 e 5 anos. Eu cresci no campo e minha esposa era uma garota da cidade. E quando eu estava crescendo, em qualquer situação semelhante com um animal selvagem que fosse capturado, tentávamos soltá-lo em um lugar onde tivesse uma chance de sobrevivência. Edith 2, eu não gritei com minha esposa. Onde exatamente no meu post diz que fiz isso? Admoestei sim, mas não gritei, nem mesmo quando discutimos mais tarde. Fizemos isso em sussurros para que as crianças não nos ouvissem. E eu não pude ir com eles para soltar o coelho porque não podia me afastar do meu escritório. Trabalho em casa metade da semana e preciso estar perto do telefone o tempo todo para atender chamadas durante o expediente, a menos que esteja no meu intervalo para o almoço. Também nunca chamei minha esposa pelo apelido babaca que nossos filhos estão usando após o que aconteceu com o coelho, e tentei fazê-los parar. Eu não chamaria minha esposa de algo assim. É degradante e eu estaria agindo como um valentão. Edit 3. Peço desculpas por tantas edições, mas meus filhos não estavam brincando no quintal sem supervisão. Minha esposa é dona de casa e estava com eles quando encontraram o coelho. Eles voltaram correndo para casa com ele e eu tive que dizer que precisava ser solto. Edit 4. Não acredito que tenho que fazer outra edição, mas as pessoas continuam apontando algo. Não, isso não foi copiado de algum vídeo online. Eu não vi tal vídeo, mas não duvido que exista. Mas falcões pegam pequenos animais o tempo todo, então é realmente tão surpreendente que essa situação aconteça com outras pessoas além daquelas que gravaram um vídeo de uma situação similar? Eu certamente não acho. Minha propriedade é quase inteiramente composta por terreno plano com grama, exceto pela casa e uma árvore. Eu possuo 4 acres. A grama foi cortada pela última vez no domingo, então estava bem baixa. Aquele pobre coelho poderia muito bem ter tido um alvo nas costas, porque falcões circulam a área o tempo todo. Estou lidando com falcões desde que era criança, protegendo pintinhos com minha antiga espingarda de chumbinho. Coelhinhos são praticamente uma das coisas favoritas deles para pegar, daí eu ter dito à minha esposa para soltar o coelho nos arbustos. Edit 5. Estou tão cansado de ouvir pessoas dizendo os falcões também precisam comer, ou ciclo da vida, ou me criticando por desafiar a natureza. Quando eu era criança, tinha que proteger os animais dos falcões para meus avós. Os fazendeiros têm o direito de proteger seus animais dos predadores também. Não íamos simplesmente deixar os falcões virem e pegarem todos os pintinhos que quisessem, o que fariam diariamente. Sim, eu estava lá fora com uma espingarda de chumbinho, mas isso só os afastava. Nunca derrubei um falcão de verdade. Acertei alguns de leve, mas isso só os fazia fugir. E não atiro em um falcão há 25 anos. Nunca gostei de atirar em nada vivo. Meu avô era quem estava lá fora com armas de verdade derrubando falcões e coiotes, mas cresci intimamente familiarizado com falcões levando pequenos animais. Os falcões não têm problema em encontrar comida na nossa área, mas são oportunistas, como a maioria dos predadores. Por isso, queria soltar o coelho nos arbustos, mas, como mencionei em uma edição anterior, não podia deixar minha mesa, algo que muitas pessoas ainda não parecem entender ou não se preocuparam em ler. Atualização. Não tenho certeza se este é o lugar certo, mas não consigo pensar em outro lugar para postar isso. Para quem se lembra de mim, sou o cara cuja esposa fez nossos filhos soltarem um coelhinho selvagem no meio do quintal depois que eu a aconselhei a levá-los para soltá-lo nos arbustos de forma segura. Um falcão pegou o coelhinho bem na frente de nossos filhos, que
tinham 4 e 5 anos na época, e eles surtaram com a mãe e voltaram correndo para mim em lágrimas. Nossos filhos começaram a chamar a mãe de assassina de coelhinho, e esse nome parece apropriado agora, pois outras pessoas também a chamaram assim depois que o caso dela veio à tona. O que aconteceu com aquele pobre coelho é história antiga comparado ao que tenho para contar agora. Estou falando como um homem livre depois de terminar o divórcio há alguns meses. Isso vai ser bem longo e complicado, então prepare-se. Edit, AP significa parceiro de caso. Desculpe por não ter deixado isso claro antes. Mostrei a minha esposa meu post original no Reddit e ela ficou muito brava comigo, tanto que causou uma briga feia. Depois disso, recebi o tratamento do silêncio por outra semana. Tentei fazer meus filhos pararem de maltratar a mãe após o incidente com o coelho, mesmo com pequenas punições, mas o apelido sempre voltava toda vez que nossos filhos ficavam zangados com a mãe. Minha esposa deixou de lado sua rotina de frieza após algumas semanas e admitiu que deveria ter me ouvido sobre o coelho e deveria tê-lo levado para os arbustos como eu disse. Ela afirmou que sentiu que precisava se defender porque não queria estar errada. Aceitei o pedido de desculpas dela e também me desculpei por ter feito o post no Reddit. Queria que fossemos a uma terapia de casal, mas ela se recusou. Ela agia como se não houvesse nada de errado com o nosso casamento, e eu decidi não insistir mais no assunto, já que as coisas pareciam estar melhorando. Mas, depois de algumas semanas, minha filha mais velha veio até mim dizendo que queria me contar algo. Havia outro motivo pelo qual ela estava tão zangada com a mãe, além do incidente com o coelho, mas ela estava com medo de me contar. Confortei-a e disse que ela podia me contar qualquer coisa. O que ela disse me chocou e mudou tudo instantaneamente. Ela disse que, há meses, a mamãe vinha trazendo um homem alguns sábados em que eu estava no trabalho e o chamava de amigo especial. Ela fazia nossos filhos ficarem quietos sobre isso por meio de várias formas de suborno, mas minha filha mais velha percebeu que havia algo muito errado nisso e passou algum tempo criando coragem para me contar. Crianças sabem das coisas e percebem as coisas muito rapidamente. Eu realmente não gosto quando as pessoas ignoram esses fatos. Eu havia notado minha esposa agindo de maneira um pouco diferente ultimamente. Ela estava sendo mais impaciente com todos, especialmente com as crianças. Tentei falar com ela sobre isso quando mostrei meu primeiro post, e ela simplesmente começou a discutir comigo sobre qualquer coisinha que pudesse pensar, insultando minha aparência, meu caráter, meus hábitos e até minha família. Ela até mencionou que eu costumava fumar. Parei há mais de 10 anos. Então, ela passou a me trancar fora do nosso quarto e a chorar tão alto que dava para ouvir por toda a casa. Quando minha filha mais velha veio até mim, eu acabei juntando os pontos. Ela estava traindo e seu comportamento era muito semelhante às mudanças de humor que teve durante a gravidez de nossos filhos. Digo semelhante porque era ainda pior. Pelo que pesquisei online e pelo que amigos e até um conselheiro me disseram, minha esposa estava muito mal-humorada por causa dos hormônios e projetava sua infidelidade. Não posso afirmar ser um especialista em psicologia, mas isso parece fazer sentido. Queria que tudo fosse um mal-entendido, mas rapidamente encomendei e instalei algumas câmeras escondidas sem que ninguém soubesse. Pedi para entregarem no meu trabalho, para que ninguém em casa as visse. Depois, instalei-as em um dia em que minha esposa saiu para uma noite com as amigas. Foi muito fácil configurá-las e conectá-las ao Wi-Fi. Em apenas algumas horas, eu podia monitorar cada parte da casa do meu PC de casa, laptop e PC do trabalho. A princípio, fiquei preocupado que poderia estar exagerando. Pensei que, se eu estivesse errado, poderia remover as câmeras e ninguém nunca saberia. Mas não, meus piores medos foram confirmados, pois obtive muitas evidências apenas na primeira semana. O homem que minha esposa tomou como parceiro de caso, AP, é um ex-colega dela. Eu me lembrava bem dele, pois eles pareciam muito próximos sempre que eu o encontrava em vários eventos. Minha esposa deixou o trabalho há anos para ser mãe em tempo integral após engravidar do nosso primeiro filho. Foi uma decisão mútua na época. Minha esposa manteve contato com seus antigos colegas, pois eles eram seus melhores amigos, mas não mais. O que estou prestes a contar fez com que ela fosse odiada por todos. Primeiramente, o AP é mais jovem que minha esposa por cerca de uma década. Ela o orientou no antigo trabalho para preencher sua posição quando ela saiu, e os dois permaneceram próximos, muito próximos. Minha esposa e eu temos mais de 40 anos, mas você não diria isso ao olhar para ela. Ela é absolutamente deslumbrante e frequentemente é confundida com alguém na casa dos 20 anos, e acho que ela capitalizou isso. Acabei confidenciando a minha irmã sobre o que estava acontecendo e mostrei a ela as filmagens das câmeras escondidas. Ela me disse que suspeitava há algum tempo e contou que uma vez viu minha esposa em um bar local ficando um pouco íntima demais com um homem que não era eu. Eles não se beijaram ou algo assim enquanto ela estava observando, apenas muitos toques nos ombros e na parte inferior das costas, e como ela não tinha certeza, não me contou antes. Acabei encomendando também um rastreador GPS. Depois de configurá-lo no trabalho, escondi-o no porta-malas do carro da minha esposa. Minha irmã e o marido concordaram em me ajudar e seguiram o rastreador na próxima suposta noite de saída com as amigas. Ela foi para um lugar completamente diferente, 20 milhas mais longe do que onde normalmente vai, e lá encontrou-se com o AP. Minha irmã e meu cunhado os observaram por algum tempo do carro e notaram que o AP continuava acariciando a barriga dela enquanto conversavam. Eles também gravaram um vídeo disso. Quando vi as filmagens, soube que ela tinha que estar grávida do bebê dele, já que estava tão mal-humorada em casa.
casa. Minha irmã e meu cunhado tiveram que me acalmar porque fiquei completamente arrasado. Quis me automedicar com álcool, mas minha irmã, muito corretamente, me disse que beber seria a pior coisa que eu poderia fazer no momento. Mais tarde, decidi tirar uma licença do trabalho, mas disse à minha esposa que, na verdade, estaria em uma viagem de negócios. Ela não poderia ter ficado mais animada com isso e não fez muito esforço para esconder sua alegria de que eu estaria fora por um tempo. Quem é essa mulher? Certamente não é a pessoa com quem me casei há quase 20 anos, certo? Alguém que se parece exatamente com ela simplesmente tomou seu lugar um dia? Ela é um alienígena dos Pod People? Será que algum dia eu realmente a conheci? Quanto mais eu pensava sobre isso, menos sentido fazia para mim. Então minha conclusão final foi que tentar entender não me faria bem. Instalei câmeras por toda a casa e minha irmã e meu cunhado concordaram em levar meus filhos por alguns dias, pois eles adoram visitar a tia e o tio na cidade. Isso deu à minha esposa a abertura exata que ela queria. Ela ligou para o AP apenas algumas horas depois que saí, e ele apareceu naquela noite para passar a noite. Não entrarei em detalhes sobre o que eles fizeram pela casa, vocês podem preencher esses detalhes por si mesmos. Mas, além de tudo isso, eles estavam fazendo piadas sobre mim continuamente. Eles falaram abertamente sobre o bebê e como precisavam descobrir o que fazer antes que a barriga dela começasse a aparecer, já que ela já estava com mais de 3 meses e não havia como passar o bebê como sendo meu. O AP é de uma raça diferente da minha, então seria muito fácil perceber que o bebê não seria meu desde o nascimento. Minha esposa desconsiderou as preocupações do AP e disse que tinham meses para resolver isso. Então, ela admitiu descaradamente que esse não era nem mesmo seu primeiro caso, pois tinha dormido com outro homem quando tinha 29 anos. Ela disse ao AP que estava cansada de ter que agir como a boa dona de casa e estava farta de estar perto de um homem chato como eu, que a fazia se sentir velha. Se não fosse por eu ser financeiramente estável, ela já teria me deixado há muito tempo. Até mesmo o AP perguntou a ela sobre qual era o plano dela com nossos filhos. As exatas palavras dela foram as palavras dela foram: ele pode ficar com eles. Ela nem queria mais ficar perto de nossos filhos porque achava que eles gostavam mais de mim e, de qualquer forma, logo estaria tendo seu novo bebê. Quase joguei o laptop no chão do meu quarto de motel porque estava tão enojado, mas me contive. Bebi algumas cervejas de um pacote de 6, jantei em uma lanchonete e depois assisti a um filme. Depois disso, passei metade da noite deitado na cama pensando até finalmente adormecer. Achei que conhecia minha esposa tão bem. Eu a amava e teria dado tudo o que tinha para dar, mas, no fim das contas, algumas pessoas são simplesmente mais e você nunca pode realmente saber quem elas são até que revelem seu verdadeiro eu. Decidi naquele momento destruí-la no divórcio. Normalmente sou um homem muito gentil e calmo, mas se me deixarem com raiva o suficiente, posso me tornar o seu pior pesadelo. No dia seguinte, fui a um escritório de advocacia especializado em divórcios e pedi o advogado mais agressivo que eles tinham. Moro em um estado onde a culpa é levada em consideração, então minha esposa estava ferrada no momento em que eu tinha a traição dela em vídeo. O advogado inicialmente ficou apreensivo sobre eu querer contratá-lo tão rapidamente, até que expliquei a situação em mais detalhes e até mostrei algumas das filmagens. Foi quando ele deu um sorriso malicioso e apertamos as mãos. Ele disse que começaria imediatamente porque esse era o tipo de caso que advogados de divórcio adoram mergulhar de cabeça. Algumas semanas depois, minha esposa foi notificada enquanto eu trabalhava de casa e as crianças estavam na escola, a mais velha no jardim de infância e a mais nova na pré-escola. Os papéis foram entregues diretamente nas mãos da minha esposa pelo xerife local. As câmeras capturaram tudo. Ela parecia assustada enquanto abria o envelope, lia o conteúdo e, então, perdi a cabeça. Ela veio correndo para o meu escritório para gritar comigo, mas eu permaneci calmo e sereno o tempo todo. Eu já estava completamente desligado mentalmente do nosso casamento. Minha esposa queria discutir, mas eu apenas disse que já havia tomado minha decisão e queria que ela saísse da minha casa. Eu sou o único que sempre pagou a hipoteca. Ela gritou comigo, dizendo que eu não podia fazer isso com ela, e então ameaçou dizer às pessoas que eu a bati se eu a levasse ao tribunal e ainda me faria ser demitido do meu trabalho. Eu disse a ela para ir em frente e inventar qualquer mentira que quisesse. Não a ajudaria. Não é como se ela não estivesse planejando me ferrar, já que está grávida, com o bebê do amante de qualquer forma. Ela regalou os olhos e perguntou o quanto eu sabia. Apenas disse que sabia o suficiente e disse novamente que queria que ela saísse. Ela recusou e disse que a casa era tanto dela quanto minha, então se trancou no quarto novamente. Vi pelas câmeras do quarto que ela estava tendo um colapso nervoso e depois pegou o telefone e chamou a polícia. Ela estava agindo como se estivesse em pânico completo, mas havia um grande sorriso no rosto enquanto fazia isso. Ela era uma grande atriz. Eu teria acreditado naquela performance ao telefone se não soubesse que ela era uma mentirosa. Esperei pela polícia com a porta da frente aberta e disse para entrarem quando chegaram. Inicialmente, estavam prontos para um confronto, mas a casa estava limpa e não havia sinais de qualquer tipo de luta. Minha esposa saiu correndo do quarto e agarrou o colete de um dos policiais enquanto chorava e dizia que eu era um maníaco. Pedi a um dos outros policiais para me deixar mostrar as provas do que realmente estava acontecendo, e ele concordou, o que realmente assustou minha esposa, pois ela não sabia que eu a havia gravado. Mostrei ao policial as imagens das câmeras no laptop, minha esposa dizendo que inventaria coisas para arruinar minha vida e depois as imagens da sala de estar. Depois
depois que ela saiu correndo do meu escritório e entrou no quarto principal no corredor. E então as imagens da câmera no quarto dela ligando para a polícia e mentindo. Eu gravei tudo e de vários ângulos, nada menos. E mesmo que ela tenha alegado à polícia que eu a agredi, não havia marcas nela, e as câmeras ao redor da casa mostraram uma história completamente diferente. Então, entreguei à polícia um pendrive e disse que continha todas as gravações de vídeo necessárias, mostrando que ela o chamou sob falsos pretextos. Minha esposa, mesmo diante de tudo isso, manteve sua mentira de que eu era um abusador e ainda tentou dizer que as gravações eram ilegais e, portanto, inadmissíveis. Mas apontei que eram legais porque eram câmeras de segurança dentro da minha própria casa e não gravadas em público. Minha esposa olhou para a polícia e disse para eles fazerem algo, ao que eles responderam colocando a algemada. Ela começou a chorar como uma criança. Eu só conseguia balançar a cabeça. Essa foi, uma vez, a mulher que eu amei por tantos anos. Eu pensei que ela fosse maravilhosa, inteligente e encantadora. Eu não poderia estar mais errado. Enquanto a polícia a levava, ela gritava que não podiam fazer isso com ela, mas não resistiu muito, pois resistir à prisão só acrescentaria mais acusações. Então, cancelei todos os cartões de crédito que estavam em meu nome e parei de fazer depósitos na conta bancária conjunta. Então ela teve que usar exclusivamente o próprio dinheiro para pagar sua fiança. Ela tinha economizado bastante durante todos aqueles anos em que ainda estava trabalhando, enquanto a hipoteca estava apenas no meu nome. Então ela estava longe de estar quebrada. Ela voltou para buscar o carro, e eu tive a liberdade de arrumar algumas malas com suas roupas e outras coisas, deixando a chave no banco do carro, de modo que ela nem conseguiu entrar na casa. Os pais da minha esposa vieram falar comigo um dia depois que ela se livrou da prisão. Inicialmente, eles só tinham a versão distorcida que ela lhes contou, que era basicamente a mesma coisa que ela tentou contar à polícia. Seu pai, especialmente, estava pronto para me atacar, apesar de ser velho. Ele é grande e forte, mas quando perguntei se ele sabia algo sobre o caso da minha esposa ou sua gravidez, ele ficou muito surpreso e me deu a chance de me explicar. Peguei o laptop novamente e mostrei aos meus sogros o que eu havia gravado. Quando descobriram a verdade, ficaram enojados e disseram que não podiam acreditar que aquela pessoa era a filha deles. Eles se desculparam comigo e disseram que manteriam contato para ajudar com as crianças. Então, ligaram para minha esposa no viva voz, bem na minha frente, e a confrontaram sobre suas mentiras. Ela tentou insistir, até que eles disseram que estavam comigo naquele momento e viram as gravações, sabiam de tudo e queriam que ela saísse da casa deles imediatamente. Ela tentou recuar, mas meus sogros disseram que não a criaram para ser uma palavra censurada, egoísta e adúltera que tentaria incriminar o próprio marido, e que ela não era mais filha deles. Eles a deserdaram pelo telefone naquele momento e desligaram antes que minha esposa pudesse dizer qualquer outra coisa. Ela tentou ligar de volta, mas eles ignoraram todas as tentativas. Quando chegaram em casa, não só ela havia partido, como também destruído várias coisas na casa deles, o que deixou minha sogra em lágrimas. Ainda considero meus ex-sogros como sogros, pois eles ainda vêm de vez em quando ver os netos, mas minha ex está praticamente morta para todos nós. Minha esposa voltou mais tarde com seu amante para empacotar suas coisas. O amante nem entrou na casa e minha esposa se recusou a falar uma palavra comigo enquanto recolhia suas coisas restantes. Ela sabia que havia câmeras em todos os lugares e se condenaria ainda mais se tentasse qualquer outra coisa. Eu também não estava sozinho, pois minha irmã e meu cunhado estavam lá para ajudar a vigiá-la. Meu cunhado se certificou de manter o olho no amante da janela. Minha esposa ainda estava empacotando quando as crianças chegaram em casa, e ela não fez nenhuma tentativa de falar com nenhuma delas, nem mesmo quando nossa filha mais nova chorou por ela. Antes de sair, ela pegou algumas das fotos que tínhamos do nosso casamento na parede e as jogou no chão para quebrá-las. Acho que ela estava esperando uma reação minha, pelo jeito que olhou para mim enquanto fazia isso, mas como eu não disse nada, ela apenas pegou o resto das malas e saiu pela porta. Depois que ela foi embora, tive que chamar minha mãe idosa para ficar comigo por um tempo, porque não conseguia cuidar das crianças sozinho. Não podia tirar muito tempo do trabalho e também não tinha muitas opções de creche. Também pedi testes de DNA para meus filhos. Eu tinha certeza de que eram meus, mas várias pessoas me disseram que eu precisava saber, só para ter certeza. Felizmente, sim, ambos os meus filhos são meus. E sim, fiz teste para DSTS e estou limpo, então não há preocupações nesse sentido. Cerca de uma semana depois, minha esposa apareceu na minha porta dizendo que concordaria com um divórcio amigável se eu também concordasse, o que significava que ela teria direito à metade de tudo se eu tivesse aceitado. Mas eu disse não na cara dela. Houve algumas discussões e ela mais ou menos admitiu que descobriu que a lei neste estado não estava do lado dela. Nos conhecemos, ficamos noivos, casamos e vivemos toda a nossa vida neste estado. Não havia como ela escapar de uma grande perda a menos que eu concordasse em fazer um acordo, o que eu não fiz. Então eu disse que ela traiu a mim, nossos filhos, os pais dela e praticamente todos ao ter um caso, e bati a porta na cara dela. Ela foi embora silenciosamente e eu não a vi novamente até o tribunal, alguns meses depois. No tribunal de divórcio, minha esposa estava visivelmente grávida e tinha contratado um advogado. O amante dela também não estava em lugar nenhum. Eu esperava que ela mentisse para o juiz, o que ela começou a fazer algumas vezes, mas eu tinha provas em vídeo suficientes para refutar qualquer mentira. Então ela realmente não tinha chance. Então em vez disso ela tentou
tentou arrastar o divórcio simplesmente se recusando a cooperar e fazendo várias exigências. Ela queria a maior parte das minhas economias para começar e uma longa lista de outras coisas que possuo. Ela também queria que eu comprasse metade da casa dela, mesmo sem nunca ter contribuído para isso. Do meu lado, eu estava lutando pela guarda total das crianças e para remover o nome dela do título da casa. Eu tinha provas em vídeo de como ela disse que não se importava mais com nossos filhos e de como ela disse que inventaria mentiras. Minha esposa tentou atrasar e mudar repetidamente suas exigências, mas o juiz não permitiu que ela arrastasse as coisas. Sendo um estado de culpa, isso significava que ela tinha direito a muito pouco, já que era adúltera, e suas tentativas de me incriminar apenas pioraram seu caso. No final, ela perdeu toda a guarda das nossas crianças e saiu apenas com seus pertences, o que poderia ser considerado um acordo financeiro justo dadas as circunstâncias, além do carro que eu havia comprado para ela anteriormente. O título estava no meu nome, mas eu o transferi sem me importar como parte do acordo. Ela não fez nenhum esforço para falar com nossos filhos durante todo o divórcio de qualquer maneira, então eu consegui a guarda total. A casa é totalmente minha agora e estou completamente livre dela. Minha ex-esposa tentou continuar com suas mentiras sobre mim para outras pessoas antes e durante o divórcio, mas minha irmã espalhou a palavra sobre a infidelidade dela e logo todos os amigos em comum a cortaram quando perceberam quem estava dizendo a verdade. Ela e seu amante deixaram a cidade juntos após o divórcio. Ouvi dizer que o amante não foi demitido, mas transferido para onde não sei, mas sei que minha ex teve que ir com ele. Eles poderiam tê-lo transferido para minha ex congelar na Groenlândia. Tanto faz para mim. Estou apenas feliz que ambos tenham saído. Minha ex deveria ter tido seu recomeço com seu bebê. A essa altura, espero que tenha valido a pena para ela. Não é o que eu imaginava estar postando no Reddit depois de falar sobre minha esposa soltando um coelho onde um falcão poderia pegá-lo. Mas muitos dos comentários que recebi anteriormente sobre o comportamento da minha esposa me fizeram perceber que deveria ter prestado atenção aos sinais de alerta há muito tempo. Acho que mantive óculos cor-de-rosa durante todo o nosso casamento, mas agora acabou. Obrigado a todos os leitores que chegaram até aqui. Eu sei que foi muito para ler, mas esta é a minha vida. Edição. Eu tirei o nome da minha ex do título da casa porque todos os registros bancários que foram investigados mostraram que apenas eu contribuí para ela. Minha ex também foi repetidamente argumentativa com o juiz, em um estado de culpa. Ser confirmada como traidora coloca você em um mundo de problemas durante o divórcio. É comparável a ter uma prova assinada contra você. E quando eu disse que consegui o advogado mais duro do escritório para o qual fui, eu quis dizer isso. O homem era como um urso e um tubarão. O pagamento que minha esposa recebeu foi de $60 mil, e ela também ficou com o carro que comprei novo para ela alguns anos atrás, que me custou $50 mil. O carro estava quitado e transferi o título para ela. Minha ex ainda foi oferecida a custódia parcial de nossos filhos, mas desde que o vídeo dela dizendo que não se importava mais com eles foi visto, ela não se incomodou em ter qualquer custódia e abdicou voluntariamente de todos os direitos sobre nossos filhos quando percebeu que não poderia ter o que queria. E para aqueles que podem pensar que a polícia não teria prendido minha ex por mentir, pensem de novo. A polícia aqui não brinca. E minha ex, com um sorriso sociopata no rosto, tentou me incriminar como agressor de esposa. Isso é mais que suficiente para uma prisão.